Fala pessoal, tudo bem? Mais um caso que demonstra a hipocrisia e a indignação seletiva das esquerdas em relação a abusos, machismo, feminismo e por aí vai. Dessa vez o caso envolvendo o tal do João de Deus. Mas antes de continuar com esse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, deixe aí seu joinha, compartilhe com seus amigos e clica aí no sininho para receber as notificações. Bom, basicamente o que a gente viu nesse caso do João de Deus, né, que era um queridinho aí da imprensa, era um queridinho de diversas figuras famosas, inclusive de políticos de esquerda, é que um psicopata, né, um maníaco, um monstro, basicamente se utilizava de uma suposta investidura espiritual, né, de suposta autoridade espiritual, de uma suposta cura, de um suposto dom que ele teria de curar as pessoas, para incorporar espíritos e fazer essa cura cometendo abusos sexuais no meio da cura, curiosamente, né? Um negócio bizarro, um negócio nojento, até desagradável de comentar, mas de qualquer maneira acho importante a gente expor e deixar bastante claro a indignação seletiva e como, quando durante alguns casos de artistas que se indignam tanto ou fazem tanto piada ou acham tanto uma coisa ridícula, isso na verdade não é indignação verdadeira, mas sim um mero uso político de uma situação. E o que eu quero dizer com isso? A gente teve o caso recente aí da ministra Damares, que relatou que sofreu abuso sexual quando era criança e ela foi absolutamente pisoteada moralmente pela esquerda, né? Todo mundo começou a fazer deboche, a falar que ela era maluca, que ela tinha alucinação, que não falava nada com nada, que não tinha a menor condição de ser ministra, enfim, passaram a semana toda fazendo piada com a ministra que tinha simplesmente dito que sofreu abuso sexual quando jovem. Agora, quando foi no caso aí do João de Deus, uma situação muito diferente, que não tem nenhuma vinculação com direita, que não tem nenhuma vinculação com o governo Bolsonaro, que sempre foi adorado por diversos artistas, que sempre foi adorado por diversos políticos, que sempre teve seu espaço cativo na imprensa tradicional, aí você não vê nenhum décimo do barulho que fizeram quando a Damares, vítima, relatou o seu caso e estava entrando aí eventualmente para o ministério. Ou seja, no caso de um abuso sexual com uma pessoa que vai fazer parte de um governo de direita e acredita em Deus e tem valores cristãos bastante claros e deixa esses valores bastante claros, aí é motivo de chacota, aí é motivo de piada. Aí não tem ninguém solta a mão de ninguém, aí não tem girl power, aí não tem lute como uma garota, aí não tem sororidade, aí não tem absolutamente nada. Não existe aquela solidariedade, né, suposta solidariedade das feministas, principalmente das grandes feministas famosas, em demonstrar a sua solidariedade com a ministra e de, aliás, admirar uma pessoa que, apesar de todas as dificuldades, que apesar de todo o trauma, conseguiu chegar onde chegou e entende perfeitamente esse problema dos abusos sexuais e, enquanto ministra, vai ter todo o poder para combatê-lo, né? Então, não teve nenhum tipo de manifestação nesse sentido, só teve piadinha falando que ele tem que estar no manicômio, que ela não tem a menor condição de ser ministra e não sei o que lá. Agora, quando um crápula daqueles, como João de Deus, é flagrado, né, e é denunciado 330 vezes por abuso sexual, e isso uma coisa recorrente, assim, de mais de uma década, e eu acho muito difícil nenhuma figura da imprensa ou nenhuma figura do meio político saber dessa história, sendo que já acontece há pelo menos 10 anos e mais de 330 vezes, mas isso já é assunto para outro vídeo. Quando é o caso desse cara, aí todo mundo fica quietinho. Só é noticiado lá, o João de Deus, o abusador, tá foragido, o João de Deus, o abusador foi preso. Mas não tem campanha, não tem hashtag, não tem solidariedade com todas as vítimas do João de Deus, enfim, não tem o mesmo alarde, mesmo porque não interessa politicamente, não interessa ideologicamente às esquerdas fazer com que esse caso se torne um caso emblemático. Ou seja, quando se trata de uma vítima de abuso sexual de direita, ela se torna grande vilã, ela se torna grande criminosa. Quando a gente está falando de um criminoso de fato, de um cara que abusou de fato, de um cara nojento que foi capaz de fazer tudo que fez, inclusive com crianças, aí não tem problema nenhum, aí você não ouve nenhum pio, aí você não tem nenhuma campanha. Ou seja, sempre que você perceber que tem uns artistas levantando umas hashtags, levantando umas causas, fazendo muito alarde por causa de determinado caso, desconfie. Não desconfie do caso em si, porque o caso, a causa pode até ser legítima, mas desconfie da indignação do artista, desconfie do interlocutor, desconfie do veículo dessa mensagem, porque muitas vezes é um cara que está simplesmente utilizando uma tragédia como palanque político e que em outras tragédias semelhantes ou até piores com figuras com as quais ele discorda politicamente, aí ele não vê problema nenhum. Esse tipo de hipocrisia
tem de ser exposta. Da mesma maneira que o Lula utilizou o caixão da mulher como palanque, da mesma maneira como o PSOL usa até hoje o caixão da Marielle também como palanque político, abusos sexuais, estupros, latrocínios, roubos, tudo quanto é tipo de barbaridade e atrocidade é utilizado pelas esquerdas diariamente como maneira de se projetar, como maneira de se colocar no debate público como monopolista das virtudes. Nós, aqui, iluminados, bonzinhos da esquerda, temos todas as virtudes, temos todos os valores, e ali os malvados da direita não têm direito nenhum. Eu defendo os direitos humanos, mas fascista não é humano, logo quem é de direita não precisa ter direito, então pode matar, pode fazer o que bem entender, pode sofrer racismo, pode sofrer machismo, pode sofrer abuso sexual. É muito importante estar atento a essa mentalidade. E é claro que não é uma mentalidade, não é uma consciência que está em todo militante de esquerda, né? A maior parte do militante de esquerda, de fato, está lá porque acredita naquilo, segue determinada liderança. Mas dessas lideranças, desses expoentes de esquerda, é sempre bom a gente ficar muito atento, principalmente no meio artístico, porque se tem uma coisa que eles sabem fazer bem, é emular emoções, é se dissimular, é fingir que estão sentindo uma coisa para tentar passar uma mensagem emocional, mas no fundinho, no fundinho, no fundinho, tem uma mensagem política. É isso, gente. Espero vocês até no próximo vídeo. Um abraço. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/.